Olá, estudante! Voltamos então para a nossa revisão da nossa aula 2.2. Vamos revisar os conteúdos rapidinho aí para vocês já lembrarem como resolver os exercícios, tá? Façam os exercícios para que vocês vá treinando aí o conteúdo que vocês aprenderam. Então, o nosso tema? Pintura e história. Vamos lá. Pintura histórica representa fatos históricos e cenas mitológicas e literárias da história religiosa. Então, nós trabalhamos aí pintura histórica, também o tema neoclassicismo, ou seja, a arte acadêmica, né, que foi um movimento cultural na Europa no século XVIII, teve muita influência aí na arte e na cultura de todo o Ocidente. Então, representou uma rejeição ao rococó e ao barroco, né, professor? Exato. E então, depois desses movimentos, nós temos que parar e refletir um pouco pela sucessividade dos movimentos, pela sucessão, né? pela sequência em que cada um deles aconteceram. Exato. Enquanto que algumas vezes eles buscavam retomar algumas características, outros já apresentavam nuances diferentes. Verdade. Voltando então para o texto, também falamos da Missão Artística Francesa, que foi formada aí por um grupo de artistas franceses com o objetivo de formar artistas que servissem ao Império, registrando então a vida na corte. Então, o que nós observamos lá durante a aula? Né? Vieram vários artistas, cada um com um ofício, né, da França, a pedido de Dom João VI, e o objetivo era melhorar a cultura aqui no Brasil, isso mesmo. Então, inauguraram, né, essa academia, né, para esses franceses, professores, eles eram os professores, né, ensinavam aos alunos na academia esses ofícios e também estavam a serviço do Império, para tratar aí da vida, né, da monarquia. Dom Pedro I, né, que ele era um grande amante das artes, ele não quis ficar sem esse ambiente, né, sem essa cultura. Então, ele trouxe também esses artistas, ele convidou e conseguiu convencê-los a vir para o Brasil, não só para servir aos ideais, né, do governo, né, da monarquia, como também para formar uma cultura e deixar um legado aqui no Brasil de novos artistas, né, que fossem capazes de ter uma produção mais apreciada pelo mais Dom refinada. Pedro. Mais refinada, exato. Então, o que nós observamos aí que houve um impacto, né, cultural, porque a cultura europeia é totalmente diferente dos povos que viviam aqui. Com os portugueses vieram, né, trouxeram também muitos escravos, então, juntando aí, houve essa miscigenação cultural com povos indígenas, afros e portugueses, né? Então, uma nova cultura ia se formando, porém, a monarquia insistia essa cultura europeia aqui no Brasil colonial. Então, seguindo aqui nosso texto, nós observamos aí, então, que a função dos integrantes era executar trabalhos para a família real, relacionar as datas e fatos comemorativos da monarquia, como, por exemplo, cerimônias de aclamação e coroação, retratos oficiais. Hoje nós conhecemos essas pessoas aí, né, que participaram aí da monarquia, esses portugueses que colonizaram o Brasil, por meio dessas obras aí. Então, eles registravam variados, né, da vida na corte e na cidade. Então, pessoal, foi essa nossa abordagem aí, né, da nossa revisão, e aguardo vocês para as atividades. Muito bem, então vamos dar início às nossas atividades. Os exercícios, pessoal, é super importante que vocês façam, porque vocês estão treinando aí, ao mesmo tempo verificando se vocês aprenderam o conteúdo. Sabe? Lembrando que nós sabemos que muitas vezes vocês precisam voltar nas aulas, assistir as aulas de novo, mas façam isso se for preciso, certo? Por isso que é bom vocês fazerem anotação,
Porque na hora dos exercícios, vocês vão direto nos tópicos que vocês anotaram também. Né, professor? Os exercícios é de suma importância para que ele treine ali o conhecimento que ele adquiriu durante as aulas, né? E também porque cada vez que você volta, nessa questão de voltar um pouco no que foi visto, cada vez que você volta, você percebe novos detalhes, novas nuances, né? E aí você acrescenta no que você anotou, você coloca um detalhe que vai te fazer compreender melhor e guardar um pouco mais aquilo que você estudou. Com certeza, e aprofundar. Então, vamos lá para nossas atividades? Muito bem, atividade de sala, vamos tirar as dúvidas de vocês por meio dos exercícios. A primeira questão, então, a missão artística francesa, um grupo de artistas franceses com o intuito de formar artistas que serviam ao Império, registrando a vida na corte do Brasil. A função dos integrantes da missão francesa era... Então, vamos lá. Produzir pinturas utilizando documentos escritos em Portugal, fundar uma escola de culinária e ofícios no Brasil, aos moldes das academias europeias, executar trabalhos para a família real, relacionar as datas e fatos comemorativos da monarquia. Creio que essa questão está bem fácil, não está, professor? Está bem fácil, eu acredito que vocês acertaram. Então, vamos lá ver o gabarito, se vocês conseguiram acertar, porque está muito fácil, está muito fácil. Vamos lá, então? Isso, então nós temos aí as alternativas corretas. Será que é A, B, C, D ou E? Então, são 4 afirmativas. Vamos ver, então, qual está correta. A 3 e a 4. Então, vou voltar um pouquinho para vocês. Volta lá para a gente. 3 e 4, executar trabalhos para a família real e fazer as datas, né? E fatos trabalhos comemorativos. relacionados a essas datas aí. Muito bem, nada de escola de culinária e nem pintura de escritas de documentos. Muito bem. Vamos então agora para a próxima questão. Questão 2. Um dos maiores artistas nacionais, sendo um dos precursores do realismo brasileiro, foi um artista que dedicava-se a temas religiosos e históricos, mas no fim de sua vida voltou-se ao tema do regionalismo. Exatamente. Então, um artista aí muito famoso do Brasil que retratou temas ali da comunidade, das pessoas na sua vida cotidiana. Então, nós falamos desse artista. Então, é Victor Meirelles, Pedro Américo, Debré, Nicolas Antoni ou Almeida Júnior? Qual desses será, professor? Vamos ver aí. Vamos ver se vocês acertaram. Vamos ver se vocês conseguiram acertar. Almeida Júnior. Isso mesmo, Almeida Júnior. Fez obras maravilhosas, tratando aí o cotidiano das pessoas, né? Temas regionais, ou seja, a família, as pessoas ali trabalhando, as pessoas no seu modo de vida comum. Então, por isso, regionalista, porque ele tratou das pessoas comuns, né, professor? Exatamente. Somente depois de experimentar outros tipos de arte que ele voltou-se, já no fim da vida, voltou-se para esse tema mais regional, né? E aí foi até a sua morte só produzindo nesse sentido aí. Legal, muito bom. Então, vamos seguir aqui com a questão 3. Questão 3, no que se refere à pintura histórica, está correto que se afirma em. Então, tem 4 afirmativas aí. Você vai escolher as que estão relacionadas à pintura histórica. Seria pintura que representa fatos não reais, cenas mitológicas, literárias e da história religiosa, ou uma pintura que se refere ao pictórico de eventos da história política, batalhas, cenas de guerra, personagens célebres, fatos e feitos de homens notáveis que são descritos em telas, realizadas em geral sob encomendas, evidenciam um tipo de produção plástica comprometida com a tematização da nação e da política. Qual seria a alternativa correta aí? Essa está fácil também, né, professor? Porque Muito pintura fácil. histórica está retratando o quê? Fatos históricos. Nós até argumentamos na aula que é importante entender que nem sempre esses artistas estavam lá, próximo daquele fato ocorrido, não é, professor? É importante também entender
quando a gente vai responder questões, se você ler com cuidado a questão, porque às vezes uma própria dica da resposta está ali. Por exemplo, como o fato que esse que a professora ressaltou aí, a pintura histórica, então... Palavra-chave, né? Tem que estar ligado palavra-chave, aí. exatamente. Então, essas questões de múltipla escolha, alunos, ela sempre vai também induzir ao erro. Então, vai ter palavras ali que vai levar ao erro. Então, precisa ler com muita atenção, com muita calma. E vocês estão aí concluindo o terceiro ano, vão passar pela fase, né, da avaliação aí do Enem, e é uma avaliação muito importante. Nós sabemos que é muito desafiador, tem que estudar muito, tem que estar atento aos conteúdos mais importantes, mas vocês precisam passar por essa fase aí para que vocês alcancem aí uma vaga na faculdade, na universidade, cursos que vai, com certeza, melhorar a vida de vocês. Então, é importante que vocês estejam focados. Não tá? só identificando as palavras-chave, né, aquelas palavras que vão lhe dar a ideia correta, que vai lhe fazer lembrar e compreender aquilo que vai ser a resposta, como também para deixar de lado aquilo que não é importante, né? Excluir, exatamente. Exatamente. Então, vamos lá para a questão, ver a resposta da questão 3. 1, 2 e 3. Então, essas três afirmativas estão corretas, ou seja, refere a fatos não reais, porque também eles tratam de fatos mitológicos, né? Eles escrevem cenas também mitológicas, né, nas suas obras. E refere-se ao registro, né, de eventos da história, política também. E 3, batalhas, cenas de guerra, personagens, cérebro, enfim, tudo aquilo que nós explicamos na aula. Então, letra A está correta. Parabéns aí para quem acertou. Então, vamos aqui da hora do Enem. Uma hora muito legal, eu sei que vocês gostam, por quê? Porque são questões aí do Enem, que já ocorreu, já houve uma aplicação do Enem. Então, essas questões ajudam vocês a ter esse exercício, né, professor? Verdade. Esse exercício aí das provas do Enem. Às vezes a gente faz alguma adaptação, porque as questões são um pouco grandes, mas elas trazem aí a forma que vocês irão passar, né, por essa avaliação, as questões da forma que vai ser aplicada no Enem. Então, vamos lá ler essa questão? Questão 4. Temos aí um quadro aí, né, feito pelo David, ou David, que é Napoleão cruzando os Alpes, usando a técnica do óleo sobre a tela. Então, vemos aí. A pintura Napoleão cruzando os Alpes foi produzida sob encomenda pelo artista. Qual artista? Por qual artista? Foi artista brasileiro Napoleão Bonaparte, produzida em 1801. Será que Napoleão era brasileiro? Não, então a gente já descarta, né? O artista inglês Aleijadinho, produzido em 1801? Não, porque Aleijadinho era um pintor do barroco brasileiro. O artista português Sócrates, produzido em 1801, ou seria o artista francês Jean-Jacques Louis David, produzida em 1801, ou seria o artista africano Usain Bolt, produzido em 1801. Para exercitar aí seu poder de análise, né, seu discernimento, nós colocamos essa questão aí, adaptamos exatamente para você analisar com muito cuidado e não cair nas pegadinhas. Sim, com certeza. Tem que observar ali as questões que não, as respostas que não são prováveis, né? Que são então, absurdas, que são inverossímeis. Vamos lá então ver qual é a questão correta? A alternativa correta? Letra D. Jacques Louis. Para quem teve quem fez uma leitura cuidadosa, né, viu que já quando aparece o próprio quadro, já tem ali a autoria do artista, já estava ali a dica. Então, um pouquinho mais de atenção, a pessoa já... E tem muita gente que passa batida ali na hora de fazer a prova, muita preocupação, tempo, e acaba se perdendo e perde uma questão assim fácil como essa daí. Exatamente. Acontece a gente perder uma questão porque acha muito fácil,
Eu já fiz uma prova de concurso, né? Que, nossa, está muito fácil, fui fazendo. Né? Nossa, mas a prova me pegou, quando vai viu? conferir, quando pega o gabarito, quando pega o... Aí é triste, não dá para voltar mais atrás. É. Então, vamos para a próxima questão, nossa última questão de hoje, questão 5. Então, alunos, uma questão aí fácil, né? Lembrando que na avaliação de vocês, nós sempre colocamos uma questão discursiva. Então, vocês aproveitam nesse momento aí para escrever o seu texto, né, com base na aula que vocês assistiram. Então, é importante sempre treinar aí as questões discursivas que vocês fazem no Enem, né? A partir de um tema, começa a escrever. Também analisar e discutir sobre aquele assunto, discutir. Né? Então, é o momento aí, né, de estar treinando os textos, né? Pois é, a missão artística francesa, nós falamos muito sobre ela e seus motivos, né? Explicamos diversas vezes. Então, você vai ter total condição de explicar, de defender bem a sua resposta, né? Justificar. Sim, você dizer qual foi o motivo, até você vai ter todas as condições de falar sobre esse assunto aí, de escrever um pouco mais, né? Na sua questão discursiva. É muito importante desenvolver a sua facilidade de responder esse tipo de questão. Exato. Então, vamos lá para a resposta da questão. A pergunta foi: qual foi a função da missão artística francesa no Brasil? Então, você, além de responder, justifique a sua resposta. Então, a resposta é: a missão artística francesa, fundada em 1826, tinha o objetivo de criar a primeira academia de arte no Reino Unido, de Portugal, também no Brasil e em Algarves. Foi formada, então, por um grupo de artistas franceses com o intuito de formar artistas que servissem ao Império. E vocês podem trazer aí também o nome desse grupo que fez parte da missão artística francesa, tá, pessoal? Então, escreva o que vocês puderem aí. Olha só, veja, atente para o fato importante de que essa resposta aí, ela pode ser dada de diversas maneiras. Sim, tá? pode. Essa é uma maneira aí que a gente colocou como se fosse uma dica, mas você pode responder do seu jeito, com suas palavras, do seu modo. Verdade. Então, vou só passar aqui para vocês um material complementar, né, para fixar melhor o conteúdo. Aí, a série Missão Francesa, aí nessa plataforma digital, vocês podem buscar por esse link. E Missão Francesa, episódio 2, o 1 e o 2. Assistam, pessoal, para vocês ampliar aí seus conhecimentos e ficar atento aí a esses temas importantes no contexto da arte, né, professor, da história da arte. Então, foram esses os temas que nós discutimos hoje com vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Se necessário, assista a aula de novo, quantas vezes for necessário, tá, pessoal? A gente sabe que só no primeiro momento algumas coisas ainda ficam para vocês assimilarem. Aí vocês voltam, assistam, anotam, façam pesquisa também, de acordo com as nossas referências. Tem várias plataformas aí que trazem os assuntos da história da arte maravilhosos, tá? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, então. a próxima aula. Tchau.